Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouquinho sobre o controle das minas e o barroco mineiro. Então vocês podem acompanhar aí comigo na página 253 do livro de História, módulo 2. Então, para falar sobre o controle das minas, a gente sabe, né, que a exploração das minas controladas era por Portugal, né, controlada por Portugal. E eles tinham como objetivo arrecadar o máximo de riqueza possível, né, por meio da cobrança de impostos, né, daquelas pessoas que trabalhavam nas minas. Então, com essa cobrança, né, com essa exigência da cobrança de imposto, a coroa portuguesa, elas começaram a registrar os ouros. Por quê? As pessoas passaram a contrabandear, né? Contrabandear o quê? Esconder parte do ouro que era achado. Então, né, essas pessoas escondiam parte desse ouro. Logo, a coroa portuguesa, né, tomou medidas mais duras, que foi registrar esse ouro com símbolos, né, da coroa. Então, aqui nessa imagem a gente pode ver, né, algumas marcações da coroa portuguesa. Então, como a coroa, né, adotou essas medidas mais duras, ela exigiu, né, por exemplo, que todo ouro extraído fosse registrado. Então, todo ouro ali que as pessoas começavam a achar, então era registrado para que não houvesse esse contrabando. Então, vamos conhecer os principais impostos cobrados pelos portugueses na época da mineração. O quinto era o quê? Era 20% do ouro extraído, né? Era dado à coroa portuguesa. Então, 20% de todo o ouro extraído nas minas que deveria ser pago para a coroa portuguesa era chamado quinto. Entradas. Era o imposto, né, pago para que as pessoas pudessem entrar e sair das regiões das minas. Captação. Era o valor, né, que deveria ser pago pelos senhores por escravos que era enviado para trabalhar nas minas. E a derrama era o quê? Era a cobrança de imposto, né, que era confiscar os bens, né, dessas pessoas devedoras, para garantir que todos os impostos fossem pagos, né? Então, confiscava o bem das pessoas para que elas fossem obrigadas a pagar a coroa portuguesa. Vamos entrar aí agora na Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira é o quê? Bom, em 1789, uma grande parte, né, dessa população livre de Minas Gerais se revoltou contra a coroa e lutou contra a independência e para que fosse estabelecida uma república na região. Por que essa revolta? Eles ficaram indignados, né, com a quantidade de impostos, com a ameaça da derrama e as medidas autoritárias adotadas por Portugal, né? E isso gerou bastante insatisfação, né, entre a população mineira. Então, as pessoas que participaram dessa organização, né, do movimento, estavam quem? Comerciantes, fazendeiros, militares e padres também. Então, um dos participantes, né, denunciou para as autoridades e a revolta não chegou a acontecer. Então, muitos rebeldes foram presos e exilados. Um dos líderes, né, da Inconfidência Mineira foi quem? Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como o nosso Tiradentes. Então, ele foi morto, né, para servir de exemplo para as outras pessoas que não pudessem ser revolucionários, né, para que outras pessoas não se rebelassem contra o domínio de Portugal. E aí, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a Conjuração Baiana, né, que foi ocorrida em 1798, teve como líder Cipriano Barata, e um dos direitos que eram revolucionados, né, eram os salários mais justos, a libertação dos escravizados e a proclamação da República. Então,
isso aconteceu em Salvador, certo? Então, essa revolta, né? Desculpa. Como posso falar? Esse movimento, ele reuniu grupos populares além de pessoas de elite. Então, seu principal líder foi Cipriano Barata. Então, né? Antes que a revolta ocorresse, como eu mencionei, os conjurados foram descobertos e punidos por isso, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre o Barroco Mineiro. O Barroco Mineiro foi a primeira expressão artística genuína brasileira, né? Que foi considerado, né, um dos mais importantes aqui no Brasil e teve como principais características o quê? O uso de cores fortes, a representação de anjos e santos como feições afro-brasileiras nas esculturas, né? E esse estilo se desenvolveu principalmente em Minas Gerais, durante o período da mineração. Então, nessa época, muitas pessoas que enriqueceram com a extração do ouro faziam doações para as instituições, né, conhecidas como irmandades religiosas, né? Então, essas irmandades eram associações de fiéis católicos responsáveis pela organização de rituais e pela gestão das igrejas. Além disso, promoviam o encontro de diferentes grupos sociais por meio de eventos e, com o dinheiro de doações, contratavam artistas para decorar os seus espaços, né, religiosos. Como a gente pode ver aqui, a igreja de São Francisco de Assis, né, lá em Ouro Preto, Minas Gerais. Então, essa aqui é uma arte barroca. Essa escultura aqui, feita por Michelangelo, Aleijadinho, né? Aleijadinho em Minas Gerais também. Temos aqui o Centro Histórico da cidade de Diamantina, né? A Igreja de São Francisco de Assis, projetada por Aleijadinho, em Minas Gerais. Temos aqui as ruas de Salvador, né? Que eram as casas pintadas, uma diferente da outra. E aqui as ruas de pedra, né? Então, esses foram os exemplos de patrimônio cultural brasileiro que a gente pode, né, ver aí em relação ao Barroco Mineiro, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu peço que vocês também leiam um pouquinho sobre o nosso assunto, tá? Um grande beijo e até a próxima aula.